Bolsonaro telefona para Zelensky, presidente da Ucrânia, e pode ter passado informações que levem ao fim da invasão da Rússia na Ucrânia. E o que será que o presidente Zelensky pediu ao Bolsonaro? Quer entender as relações entre Brasil, Ucrânia e Rússia? Então acompanhe o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação, e você já sabe, muito conteúdo. Episódio de hoje muito importante para você entender tudo que está rolando nas relações Brasil, Ucrânia e Rússia. Então vamos direto para o assunto, porque o Bolsonaro conversou com o Zelensky e pode ter passado aí as informações que podem levar ao fim do conflito. Você acredita nisso? Você imagina que o Bolsonaro pode sim acabar com a invasão da Ucrânia? Será Bolsonaro o pacificador? Bom, vamos entender tudo aí vendo a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do Estado de Minas, vendo aí, trazendo sempre manchetes de jornais e portais dos mais diferentes possíveis para a gente ter aqui uma pluralidade de linhas editoriais. Vamos lá para o que disse o Estado de Minas. Disse assim, ó: Bolsonaro liga para Zelensky. Eu sei como seria a solução na Ucrânia. Como assim? Que informações são essas? Será que Bolsonaro recebeu informações dos espiões brasileiros? Será que a ABIN está envolvida nisso? Calma, galera, a coisa não tá tão James Bond assim não. Vamos ali para as letrinhas pequenas para a gente entender tudo o que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro, PL, conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira, 18/7, após dizer que iria apresentar uma solução para o fim da guerra com a Rússia, que invadiu o país no final de fevereiro. Calma aí. Galera, eu fui procurar na internet todas as informações dessa conversa. O próprio Volodymyr Zelensky colocou no Twitter que de fato conversou com o Bolsonaro e apresentou ali a sua versão da conversa. O Bolsonaro e o governo brasileiro ainda não apresentaram nenhuma versão oficial, dizendo efetivamente o que eles conversaram. Então vamos focar aqui, obviamente, no que já foi divulgado, que é principalmente aí o que o presidente ucraniano falou e o que o Bolsonaro disse antes da conversa acontecer, que ele tinha sim uma opinião formada a respeito da invasão e que poderia sim passar essa opinião para o presidente da Ucrânia e que ela poderia contribuir, quem sabe, talvez, para o fim da invasão. Então vamos lá, quais são os temas centrais que foram abordados nessa conversa. Primeiro de todos, o Zelensky conversou sobre a questão da exportação de grãos. A Ucrânia, assim como a Rússia, é um dos maiores exportadores mundiais de grãos. A Ucrânia é grande produtora de trigo. Lembrando que a Ucrânia está localizada num lugar da Europa onde tem um solo mais fértil do planeta. Já ouviu falar aí do solo de Chernozion? Já deve ter estudado isso em geografia na escola. Pois é, um solo com bastante matéria orgânica, muito fértil, e a Ucrânia, por isso, sempre foi considerado aí o celeiro do leste europeu, o celeiro da antiga União Soviética, quando esse país aí fez parte da União Soviética. Então, a Ucrânia produz muitos grãos, e os grãos são utilizados aí na alimentação da população mundial. Então, o Zelensky vai conversar com o Bolsonaro falando: olha, Bolsonaro, tá praticamente impossível a gente exportar os nossos grãos. Primeiro que os portos pelos quais esses grãos saíam hoje estão controlados pela Rússia, e a Rússia não está permitindo a saída desses navios. Até porque já temos aí denúncias de sequestro, de roubos de cargas ucranianas por parte dos russos. Então os russos estariam aí roubando cargas, grãos ucranianos para vender como se fossem russos. Já temos denúncias disso aí em portos que antes pertenciam à Ucrânia, quer dizer, talvez ainda pertençam, mas digamos que estão sob controle russo. Então o Zelensky vai falar sobre isso e vai falar inclusive que muitos grãos sequer conseguem chegar aos portos, porque toda a infraestrutura ucraniana, pelo menos tudo que é importante de rodovia, ferrovia, tudo isso já está destruído. É o primeiro local onde um exército inimigo ataca, é a infraestrutura. Então nessa conversa, o que o Zelensky está buscando? Um apoio do Brasil para comprar esses produtos e principalmente
eventualmente numa conversa com o Putin para que ele permita que os produtos ucranianos, que são importantes para a alimentação global, possam sair dos portos ucranianos e chegar a vários lugares do mundo. E é claro que a Ucrânia vai lucrar com isso, vai ter aí, né, vai receber dividendos por conta dessa venda. E a Ucrânia, mais do que nunca, está precisando de dinheiro. Então, esse foi um dos assuntos tratados aí por parte do Zelensky com o Bolsonaro. Segundo ponto importante, você está assistindo o Atualiza E, está acompanhando, já viu os vídeos aqui que eu falei sobre as sanções impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos à Rússia. Já viu esses vídeos, já? Mas um dos últimos vídeos que eu fiz aqui, eu falei sobre a importação que o Brasil pretende fazer de óleo diesel da Rússia. O Brasil já exporta muitos fertilizantes, continua exportando, até fiz um vídeo, né, o vídeo passado foi sobre isso, os fertilizantes de sangue, fertilizantes que podem promover, né, a morte na Ucrânia através, a gente compra o fertilizante e financia a guerra indiretamente. Então, se você não assistiu, assiste lá o episódio anterior, episódio 80, tá? Que você vai ter aí todas essas informações. E aí tem a questão do diesel. E aí o Zelensky falou, opa, peraí, Brasil, você está de fato contribuindo com o esforço de guerra russo. Você precisa se juntar aos Estados Unidos, se juntar à União Europeia, se juntar às democracias livres desse mundo para colocar sanções sobre a Rússia, porque só assim a gente vai conseguir vencer. A Rússia é muito forte do ponto de vista militar, então a gente tem que atacar onde a Rússia não é tão poderosa assim. A questão econômica, que é, como eu sempre falo aqui, uma guerra é vencida antes de tudo por uma questão econômica. Você precisa ter condições de financiar a guerra para poder fazê-la. Sem dinheiro, você estrangula aí toda essa parte que a Rússia pode usar. Então, grãos, né, exportação de grãos da Rússia, da Ucrânia, perdão, segundo a questão das sanções, que ele vai conversar que o Bolsonaro deveria aderir aí às sanções. Isso ajudaria muito a Ucrânia. O Brasil deveria ser uma voz mais ativa nas sanções. Lembrando que o Brasil se posicionou como um país neutro. A gente vai continuar fazendo comércio com todo mundo que for favorável, que for necessário para a gente. Então vamos comprar fertilizantes da Rússia e coisas do tipo. Agora, o ponto central, o ponto mais curioso, digamos assim, que é inclusive o que está aí na manchete, é a questão do Bolsonaro ter uma solução para a invasão da Ucrânia. Você acredita nisso? Você sabe você imagina qual seria aí a solução que o Bolsonaro tem? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Sua opinião aqui é fundamental. Lembrando que os comentários estão aí abertos a todos vocês que queiram comentar e eu leio todos os comentários. Mas vamos lá. Olha só a analogia que o Bolsonaro fez antes mesmo da conversa, antes mesmo do telefonema, e o Bolsonaro afirmou que daria aí sua opinião ao presidente Zelensky. Uma outra coisa antes da gente partir para a opinião do Bolsonaro, outro assunto que foi falado, né, foi a questão da situação da guerra. Então o Zelensky informa de forma oficial ao Bolsonaro qual é a situação no fronte de batalha, como estão as coisas, né? Como é que a Ucrânia está se virando aí, como é que tudo está acontecendo. Então o Bolsonaro agora tem informações, pelo menos do ponto de vista da Ucrânia e de tudo que está acontecendo. Juntando tudo isso, o Bolsonaro dá a sua opinião, mas olha só a comparação que ele fez um pouco antes. Se eu não estiver enganado, no dia 11 do mês passado, dia 11 desse mês ainda, o Bolsonaro fez uma analogia, e eu quero compartilhar essa analogia com vocês, que era o seguinte, que para o Bolsonaro, a forma de acabar, né, dessa guerra, dessa invasão da Rússia na Ucrânia acabar, seria basicamente o que aconteceu lá nos anos 80 na Guerra das Malvinas. Você já ouviu falar da Guerra das Malvinas? Também chamada de Guerra das Falklands. Vou resumir rapidão para você entender tudo, tá? Anos 80, a Argentina vivia uma ditadura militar, e o Brasil também, e os militares argentinos já estavam ali fazendo água há muito tempo. O governo passava por uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica muito grave, e uma forma de tentar unir o país aí era conquistar as Ilhas Falklands, que pertencem já há muito tempo ao Reino Unido, à Inglaterra. Ilhas que ficam bem próximas ali à Argentina. Essas ilhas já fizeram parte da Argentina, principalmente durante o período aí da colonização espanhola, posteriormente passou para domínio inglês. Os argentinos chegaram lá,
dominaram a ilha, só que foram muito incompetentes do ponto de vista logístico, do ponto de vista militar, não fizeram o que precisavam fazer na ilha, não reforçaram as defesas da ilha e principalmente a junta militar argentina imaginava que devido à situação internacional, o Reino Unido, que está lá na Europa, lá no Atlântico Norte, não ia se preocupar com pequenas ilhas aqui no extremo sul do planeta. Ou seja, não vão deslocar um exército gigantesco, uma marinha, né, gigantesca para vir aqui no Atlântico Sul para brigar por essas ilhas pequenas. Isso vai gastar um dinheiro enorme. Mais uma vez aí a economia associada à guerra. Eles não vão fazer isso. O que os argentinos não imaginavam é que a primeira-ministra do Reino Unido, ou seja, quem mandava no governo, era a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. E simplesmente ela reuniu uma força aeronaval fantástica e mandou aqui para o Atlântico Sul e deram uma surra, mas foi uma surra, foi assim, de lavada. Inclusive, essa guerra deixa muitas lições para o Brasil. Para você ter uma ideia, a Argentina conseguiu afundar um porta-helicópteros do Reino Unido, utilizando os aviões que a Argentina tinha, os aviões de caça, e utilizando mísseis franceses, mísseis Exocet. E dizem aí, né, que o Reino Unido conseguiu aí códigos, né, com a França, lembrando que Reino Unido e França faziam parte aí da União Europeia naquele momento, nem chamava União Europeia ainda, era a Comunidade Econômica Europeia, CEE, e que essa aliança aí fez com que, embora os argentinos tivessem tido algumas vitórias militares, no geral, o Reino Unido atropelou os argentinos, que tinham uma carência de equipamentos militares muito grande, dependiam da França para muita coisa. Quando a França parou de fornecer aí os mísseis que os argentinos precisavam, pronto, a guerra acabou rapidinho. Sinceramente, como é que terminou essa guerra? Essa guerra terminou com os argentinos se rendendo. Os argentinos simplesmente falaram: desculpa aí, Reino Unido, nós invadimos as ilhas. O Reino Unido recupera as ilhas e até os dias de hoje a Argentina paga por isso. Só para você ter uma ideia, hoje a Argentina tem uma das piores forças aéreas de todo o mundo, da América do Sul com certeza, porque o Reino Unido impõe sanções militares até hoje à Argentina. E o Bolsonaro fez uma comparação, que o final da invasão da Ucrânia seria semelhante ao que aconteceu com as Malvinas. Mas espera aí, o que aconteceu nas Malvinas, nas Falklands, foi a rendição total e completa da Argentina, sanções que estão perdurando até hoje e a perda total do território. Então, sinceramente, se essa foi a solução que o Bolsonaro passou para o Zelensky, eu não vejo como o Zelensky pode aceitar isso. O Zelensky, na minha opinião, lembrando que esse aqui é um canal de opinião, o Zelensky não pode aceitar ficar sem um pedaço importantíssimo do seu território, ficar sem toda a região leste, a região de Donbass, perder toda a região sul, onde tem ali os portos importantes do país. O país não vai ter acesso ao mar, e países que não têm acesso ao mar, em geral, com raríssimas exceções, são países muito pobres, quase que miseráveis, porque é pelo mar onde é feito todo o intercâmbio comercial, importação e exportação. Então, eu acho que isso aí está fora de questão. Só que tem um detalhe, que se foi essa a comparação que o Bolsonaro fez e a sugestão que ele fez ao Zelensky, se renda, deixa esses territórios com a Rússia e queira a paz. Meu amigo, olha só como é que eu não vejo uma comparação direta. A Argentina, ela lutou, a Argentina, um país pobre, um país atrasado, nos anos 80 já falido com o regime militar. Lembra que eu falei no vídeo da Argentina? A Argentina, ela vive sucessivas crises, desde do regime militar, da ditadura militar argentina, eles estão em crise, é um negócio impressionante, tá? Naquela época, a Argentina lutou sozinha. A Argentina não teve apoio de ninguém. O Brasil também se declara neutro, embora o Brasil faça parte da OEA, Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos também se declara neutro, mas ajudam o Reino Unido, embora se declare neutro. E aí o que acontece? Você tem a Argentina lutando contra uma potência ocidental, rica, um país desenvolvido. Por isso que eles foram atropelados pelo Reino Unido. Agora, eu não vejo essa mesma situação na Ucrânia. A Ucrânia agora ela está sendo amplamente financiada pela OTAN, amplamente financiada pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Então, a Ucrânia tem grande apoio internacional
coisa que não aconteceu com a Argentina na Guerra das Malvinas. Então, sinceramente, se foi essa a opinião que o Bolsonaro deu ao Zelensky, lembrando que o Bolsonaro falou isso antes do telefonema, então nós não temos uma versão oficial do Palácio do Planalto, do presidente Bolsonaro, se foi essa mesma opinião que ele deu, mas se foi, eu sinceramente não vejo nenhuma analogia que faça sentido na Guerra das Malvinas com a invasão da Ucrânia. Eu acho que não tem como a Ucrânia se render. Mas agora, claro que eu quero saber aí a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro tá certo em dar a opinião dele pro Zelensky de como acabar com essa guerra? Aliás, você acha que o Bolsonaro tem condições, tem informações suficientes, tem conhecimento do contexto geral para poder fazer aí dar aí a solução? E principalmente, você acha que de fato existe relação da invasão da Ucrânia com a Guerra das Malvinas dos anos 80? Se você acha ou se você não acha, eu quero saber tudo isso aqui nos comentários. E claro, se você tá gostando, se você chegou até aqui, pô, deixa o seu like, porque isso é fundamental para o canal crescer e ganhar relevância. E olha, calma aí, não sai não. Clica aqui, ó, bem aqui, ó, na logo do canal para você se inscrever no canal e, claro, badala o sininho das notificações, porque aí você vai receber todos os vídeos que eu posto 6 horas da manhã para você ficar muito bem atualizado. Compartilhe esse vídeo com geral e eu vou esperar você aqui no próximo episódio amanhã. Mas olha só, para você não ter que esperar até amanhã, outros vídeos do canal aqui. Tamo junto? Beijo do Toby e eu vejo você no próximo episódio.